Você sabe que a legislação trabalhista é um tema que costuma dividir opiniões dentro e fora das empresas. Se você é empresário ou pretende abrir um próprio negócio, fique ligado nessas dicas para evitar futuras dores de cabeça, garantir os direitos de todos os funcionários e tranquilidade para fazer um negócio crescer. André, a CLT é adequada para normatizar a relação entre o empregado e o empregador? Sim. A CLT ela surgiu em 1943, através de uma medida do presidente Getúlio Vargas, onde as leis que haviam esparsas no ordenamento jurídico foram consolidadas num único documento que se chamou, então, CLT, que foi aprovada por lei naquela época. A CLT ela se resume muito no fato industrial, fabril, deixando que hoje a parte de comércio e de serviços estejam também comportados nela, mas vendo uma relação de extremo equilíbrio, tendo em vista a rigidez que muitas vezes ocorre de maneira abusiva, posso dizer aqui no Brasil, deixando às vezes o empregador idôneo com uma condição difícil no cotidiano das suas relações de trabalho. Na sua opinião, as empresas elas estão respeitando a legislação trabalhista? Essa é uma pergunta muito interessante, mas veja, sempre existe no lado da história os bons e os vilões, digamos assim. Mas existe muita empresa idônea. Acredito que a ampla maioria delas, até porque não sobrevive muito uma empresa que não é idônea no mercado. Então a ampla maioria tem boa fé e tem boas intenções. E muitas vezes elas são penalizadas porque justamente tentam fazer isso de uma maneira extremamente correta. E isso acaba fazendo com que a rigidez trabalhista seja uma questão que muitas vezes acaba deixando o patrão numa situação delicada. Ele acredita estar fazendo o correto, mas muitas vezes ainda não está. E quais são as dicas que você pode passar para as empresas para evitar processos trabalhistas? Além de você fazer a questão dos direitos, nós focarmos nas obrigações dos empregados. Essa é a principal dica que eu gostaria de passar para os empregadores. Por que eu te digo isso? Porque as obrigações trabalhistas, elas estão na lei. Mas o empregado, quando ele é contratado, geralmente quando ele fala com o sindicato laboral, isso não é passado para ele. E ele tem um comprometimento muito grande. Se ele não cumprir as obrigações dele, ele pode sofrer advertências, suspensões e até mesmo chegar numa dispensa por justa causa. Um caso que podíamos dar como exemplo agora é a questão da lei das domésticas. Mudou. As domésticas estão com mais direitos, mas também estão com muito mais obrigações. E isso faz com que agora as exigências em cima das domésticas, principalmente na questão de horário, podem ser extremamente rigorosas da empregadora em relação às empregadas. Quais são as dicas então que você passa para os empregados para não perderem os seus direitos? Eles precisam ver primeiramente se a empresa está agindo de uma maneira geral, de modo correto ou não com ele. Data de pagamento de salário, data de pagamento de 13º, férias, fundo de garantia depositado na Caixa Econômica, horas extras e tudo mais. Picuinhas pequenas, está difícil ter emprego. Então, acredito que eles devam preservar esse emprego num primeiro momento. E agora, se o empregado perceber que a empresa não cumpre nada, não cumpre salário, não cumpre fundo de garantia, não faça nada, ela precisa procurar um profissional, advogado da área trabalhista de empregados, que venha fazer com que ele entre com uma ação na justiça para fazer com que a empresa o dispense sem justa causa, mas pela falta grave que ela cometeu, que foi o não pagamento do seu salário. Tá. E a legislação trabalhista, ela beneficia ou atrapalha as empresas? Um outro ponto importante é essa separação que eu falei antes. A lei trabalhista ela tem que ser separada conforme os setores, para viabilizar a atividade econômica. Os encargos trabalhistas, eles ainda são altos, certo? Nós temos uma legislação mexicana muito mais branda, mas que não fere direitos dos trabalhadores, certo? E o Brasil não consegue acompanhar. O Brasil pode correr o risco de, além das outras esferas tributárias, e outros fiscos ou outros problemas de corrupção, por exemplo, que nós temos, mas também estar comprometida pelo lado trabalhista, porque enquanto o mundo está agindo de uma forma, seja país desenvolvido ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, estão num patamar que o Brasil ainda não encontrou. E se não corrermos atrás e olharmos só um nicho de trabalhador e não o leque todo, e não o lado também da atividade econômica, certamente nós vamos comprometer o andamento das empresas. Existe uma estatística de quantos funcionários abrem uma ação ao sair de uma empresa? Veja, essa questão eu não tenho uma numeração para precisar.
certo? Mas eu acredito que, se nós compararmos por empresas, existem poucas ações trabalhistas em Joinville. Em outros locais existem muito mais. Mas aqui em Joinville, pelo tamanho da cidade, com 500 mil habitantes, nós temos 5 varas do trabalho, e as 5 varas do trabalho caminham numa medida razoável, nós estamos diante de uma situação que não é tão preocupante, ainda em termos de afogamento do Poder Judiciário. Qual é a legislação trabalhista mais presente na Justiça do Brasil? O ponto mais culminante em relação a isso, acredito que ainda são as horas extras. Então, o cartão ponto às vezes é mal anotado, o dano moral também, mas o dano moral está caindo em desuso, virou uma indústria e tem que ser um dano muito alto para o trabalhador para ele poder oferir algum proveito. Pontos ainda como justa causa ainda também podemos ter. Equiparações salariais também, e você se equiparar a um outro trabalhador que trabalha a mesma função que você ganha menos que ele. Acompanhar a legislação da maneira correta é muito importante para o sucesso do seu negócio. Tenho certeza que agora você sabe fazer.